Ver aqui. Começou a gravar. Podemos seguir, então? Todo mundo está vendo os slides? Tá, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse foi o texto que eu pedi para vocês lerem antes, tá? Para a gente conhecer um pouco de Vygotsky. Então, o nosso terceiro teórico, já passamos por Skinner, Piaget e Vygotsky. Nosso terceiro Skinner e Piaget, nosso terceiro teórico é Vygotsky. Conhecer um pouco, né, desse grande nome, apesar de ser um pouco, não vou dizer esquecido, porque tem uma história por trás do porquê que ele não é tão famoso quanto Piaget ou quanto outros nomes da psicologia. Mas Lev Semenovich Vygotsky, em russo aí, ó, para quem conhece o alfabeto russo, né, como o nome dele é escrito em russo, o alfabeto cirílico. Ele nasceu em 1996, morreu em 1934, então antes dos 40 anos Vygotsky morreu, então ele deixou, diferente de Piaget, né, que Piaget chegou, acho que passou dos 80 anos, acredito, mas Vygotsky, ele morreu muito jovem. Ele foi formado em Direito e em Medicina, mas também estudou literatura, estudou História, então era um profissional, naquela época, a formação... Deixa eu fechar aqui um pouco a minha câmera para poder não pesar tanto. Então, a formação do profissional, ele acabava tendo que buscar em outras áreas, né? Como hoje tem cursos variados, então você tinha muito curso assim, Direito, Medicina, Engenharia, sabe? E um ou outro curso. Então, algumas áreas do conhecimento não tinha uma estrutura ainda formada, como hoje, tá? Então, Vygotsky estudou os principais teóricos da psicologia da sua época. Lembrando, pessoal, que Vygotsky viveu num período que aí a gente está aí, Primeira Guerra Mundial, quando o Império Russo ele sofre, tem o golpe, o czar da Rússia ele é deposto, começa a ter a Revolução Russa, cria-se a União Soviética, então ele vive desse período da juventude dele e a fase adulta dentro da União Soviética, então um país meio que fechado para o mundo na época, então a ideia dos seus autores, seus cientistas, ficar muito restrito à União Soviética ou aos países da Europa Oriental, ok? Então, por isso que Vygotsky não tem tanta notoriedade quanto Piaget, não tem tanta notoriedade quanto Freud ou outros, de tal forma que a gente Brasil, né, só teve acesso à teoria, ao conhecimento de Vygotsky. Uma pessoa ia para lá, para a Rússia, né? Mas, enfim, de forma geral, a gente só teve acesso no fim dos anos 80, quando a União Soviética ela começa a entrar em declínio, acontece a queda do Muro de Berlim. Então, esse período de abertura da União Soviética, depois da sua dissolução, tanto é que em alguns textos ele é retratado como bielorrusso, né? Uma parte hoje é um país, mas na época era parte da União Soviética. E Vygotsky, ele primeiro há a tradução do russo para o espanhol, então muita coisa de Vygotsky ainda você só encontra em espanhol, tá? Ou em inglês, mas em espanhol. E depois dessa tradução para o espanhol, que ocorreu a tradução para o português, ok? Então, só final dos anos 80, 89, 87, 88, 89, é que as ideias de Vygotsky, os livros de Vygotsky começam a ser editados mais aqui no Ocidente. Então, por isso ele meio que ficou um pouco... Então, na União Soviética já discutiam, já trabalhavam com Vygotsky na escola, então era bem... Existem documentários, se procurar na internet, claro, documentários em russo, em inglês, mas tem documentários que mostram como era trabalhado na escola a teoria. Então, ele criou, pessoal, a teoria histórico-cultural. Ela é muito importante. Novamente, quando eu pedi para vocês, gente, parem aí, observem isso aqui, preste atenção, é porque é base da teoria de Vygotsky, é extremamente importante a gente discutir alguns conceitos de Vygotsky, tá bom? Mas essa teoria histórico-cultural ela é muito, muito importante, porém, ele não teve tempo, ele não teve, porque morreu muito jovem, de publicar, de produzir muito conhecimento. Então, muita coisa, muito da divulgação das ideias de Vygotsky ocorre por meio de os seus amigos, Alexander Luria e Alexei Leontiev. Vygotsky dava aulas, palestras, e esses dois amigos dele, eles meio que redigiam, meio que copiavam o que Vygotsky falava, e aí acabaram posteriormente depois publicando textos
É mesmo bem parecido com a ideia de Platão e Sócrates, né? Platão, muito do que a gente sabe de Sócrates é por conta de Platão. Então, muito de que se sabe sobre Vygotsky também é por conta de Alexander Luria e Alexei Leontiev. E os estudos, né, vieram a ser descobertos no meio ocidental, como eu já disse, vários anos após a morte de Vygotsky. Ele morre em 34, e aí nós temos aí mais de 50 anos depois é que a gente, no Ocidente, tem acesso. Aí já tinha Piaget, né, já tinha Freud, já tinha Skinner, já tinha vários autores do mundo ocidental, e aí a Europa Ocidental, para fundamentar essa questão do conhecimento, da maneira que as pessoas aprendem. Então, pessoal, Vygotsky, ele teve, por conta de ter vivido sua juventude, sua idade adulta, naquele meio da Revolução Russa, ele tem uma influência muito forte do marxismo, do materialismo histórico dialético. Tá? Ele, como era um cidadão da União Soviética, ele acabava sendo influenciado, suas teorias também foram influenciadas por as ideias marxistas. E o que é que ele diz nessa teoria histórico-cultural? O homem é um ser de natureza social. A gente só é ser humano na presença de outro ser humano. O ser humano ele não nasce humano. Quando o bebê nasce, ele está muito mais próximo de um animal irracional, de um cachorrinho, de um gatinho, de um bezerro, do que de um adulto humano, do que um ser humano. Então é através da cultura, através dessa relação cultural, relação social, é que a criança deixa de ser aquele ser indefeso, que age apenas por instinto e começa a se transformar em um ser humano que pensa, que se relaciona, que conversa através de um idioma, tá? Então, o ser humano ele não nasce humano segundo Vygotsky, ele se torna através das relações sociais. Relação social é extremamente importante na teoria de Vygotsky, tá? É histórico e é cultural. O histórico é porque, através da história, através do tempo, através de uma série de situações, é que a pessoa vai, não é de uma hora para outra. Tem todo um histórico. Eu costumo dizer assim, o pessoal diz assim, pô, por que tem essa piscina aqui? Essa piscina, um exemplo, por que tem esse ginásio? Não é porque caiu do céu, porque foi feito antes, teve um planejamento antes. Muitas vezes até brigaram para que construísse esse ginásio, essa piscina. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Então, nada é por acaso, nada vem do nada. Sempre tem um precedente histórico por trás, ok? Então, tudo que o ser humano constrói, ele tem uma natureza histórica por trás, tá? E aí, a diferença entre qual é a diferença entre o homem e o animal, segundo Vygotsky? A cultura e a história. O ser humano, ele produz cultura, o ser humano, ele produz história. O animal, não. O animal, ele é instintivo, tá? E essa cultura, ela pode ser cultura material e cultura imaterial. Então, o que seria uma cultura material? Cultura material, o que é que o ser humano produziu do ponto de vista cultural material? Tá? Isso, inclusive, algumas dessa cultura são tão famosas que viraram patrimônio cultural da humanidade na Unesco. A Unesco, desde os anos 70, ela cataloga, dá um certificado de alguns elementos culturais da humanidade, de patrimônios culturais da humanidade, para poder preservar, porque são obras importantes que o ser humano deixou na Terra. Então, roupas, vestimentas, museus, grandes teatros, né, de uma arquitetura bonita, igrejas com arquiteturas de uma época, praças, universidades, monumentos, obras de arte, utensílios, então, ferramentas de trabalho, tudo isso são patrimônios culturais materiais. Então, nós temos as pirâmides de Gizé, no Egito, o Coliseu em Roma, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então, são patrimônios materiais que foram produzidos pelo ser humano e que você pode pegar, você pode tocar, alguns podem levar com você, né? Outros não. O Coliseu você não tem como tirar dali, mas você pode demolir ele, se for o caso, não, que nunca seja feito isso, mas é algo que é tangível, ok? São patrimônios culturais materiais. Quais são os imateriais? Imateriais, obviamente, são coisas que não fazem parte da matéria, que não podem ser tangíveis. São ideias, são danças, são músicas, é literatura, é linguagem, idiomas, receitas culinárias, rituais religiosos, são festas, feiras, lendas, né? Histórias que os povos antigos contam para os seus descendentes. Então, isso são patrimônios culturais e materiais. E, da mesma forma, a Unesco também ela dá esse reconhecimento. Por exemplo, a capoeira. A capoeira é reconhecida pela Unesco como um patrimônio imaterial da humanidade. O frevo de Pernambuco, a dança frevo, é um patrimônio imaterial da humanidade. Tá? O cuscuz, o acarajé, são patrimônios imateriais da humanidade. Tá?
Então, esses elementos, isso que você pode passar para outra pessoa reproduzir, ideias, pensamentos de um povo, um idioma. Eu vi uma reportagem recentemente que o finlandês não, desculpa, o islandês, a Islândia é um país bem pequenininho, uma ilha bem pequenininha. A população da Islândia é menor que a população de Feira de Santana, tá? Pra vocês terem uma ideia. E a Islândia, ela tem o islandês, que é um idioma tão, assim, que pouca alteração sofreu, ou sofreu tão pouca alteração, que ainda são os únicos povos que conseguem ler um texto dos vikings antigos e entenderem. O dinamarquês, o sueco, o finlandês e o dinamarquês, sueco, finlandês e o norueguês, eles não conseguem hoje ler um texto viking e entender. O islandês consegue. Porém, como é uma população muito pequenininha e como o inglês é muito forte, as crianças desde a infância, é um país com índice de desenvolvimento humano altíssimo, então as crianças já aprendem, na escola falam o próprio idioma, que é o islandês, e o inglês, só que chega na internet para procurar qualquer coisa na Wikipedia, por exemplo, na internet, no YouTube, só tem inglês, então eles vão procurar sempre inglês. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão... esse idioma corre o sério risco de deixar de existir, corre o sério risco de não ser passado para os próximos descendentes, que as crianças estão nascendo, estão mais se comunicando em inglês, estão mais utilizando a língua inglesa do que o próprio islandês. Então, é uma preocupação hoje absurda, porque quando morre um idioma, morre uma cultura inteira, morre um povo inteiro, morre uma identidade de uma população, tá? Então, esses são conteúdos culturais e materiais. Pessoal, vou beber uma aguinha. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Vamos lá, então. Como o Vygotsky como eu também já comentei, a teoria de Vygotsky, a teoria histórico-cultural, diz que as habilidades, capacidades e aptidões humanas variam pela história e pelo acesso à cultura, tá? Isso é muito fácil de observar. E aí eu uso sempre o exemplo do João de Barro. O João de Barro é um passarinho que ele já nasce com essa predisposição a fazer uma casinha para ele, né? Ele já tem dentro dele esse instinto de fazer uma casinha. É conhecido como João de Barro. Nem todo pássaro, nem toda espécie de pássaro faz isso. Ele faz. Okay? O ser humano não. O ser humano, através da história, através da cultura, o ser humano saiu, por exemplo, de casinha, de caverna, ou casas bem de barro, até casas hoje com uma estrutura arquitetônica, né, engenhosa, com vidro, com madeira, com porcelanato, com pintura assim, assado, de material, isso e aquilo. Tudo isso foi conseguido através da história, da cultura. O ser humano não chegou do nada e começou a construir casas, começou a construir carros e andar de carro, não. Teve todo um processo longo, demorado, de apropriação de um novo conhecimento, e esse conhecimento é passado para os seus descendentes através da cultura. Se hoje o ser humano usa um martelo para bater um prego, antes usava pedra, uma pedrinha que batia. Você pegar um chimpanzé hoje, ele usa pedra, ele chega ali com uma pedrinha e vai batendo, tá, 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 tá. Mas ele não consegue passar essa informação cultural para os descendentes a ponto de eles evoluírem no sentido de passar de uma pedra para o martelo, construir agora uma outra ferramenta, tal, tal, tal. Alguns estudiosos, alguns autores acreditam que no futuro, futuro que eu digo bilhões de anos no futuro, algumas outras espécies, como os próprios chimpanzés, ou até golfinhos, podem no futuro, são, vamos dizer assim, os mais próximos a começar a ter cultura, a começar a ter o que o ser humano tem de diferente dos animais, que é esse senso de história, esse senso de cultura, esse senso de realidade, de onde eu vim e para onde eu vou. O ser humano filosofa, os outros animais não, tá? Mas já começou a perceber que alguns animais começam a ter um pouco, meio que de forma rústica ainda, mas não com o mesmo nível de sofisticação do ser humano. Então, pessoal, aí é que vem importante, tá? Bem importante. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Para Vygotsky, o aprendizado vem antes do desenvolvimento. Para Piaget, o primeiro você desenvolve, depois você aprende. Primeiro eu chego naquela fase determinada, eu já estou pronto, e aí eu começo a aprender. Para Vygotsky, não. Primeiro eu aprendo, depois eu desenvolvo. Por que isso? Porque o aprendizado, segundo Vygotsky, vem de fora, vem do exterior. Para Piaget, eu tenho estruturas mentais já inatas, que elas vão sendo amadurecidas
a depender do tempo, do grau biológico, do tempo. Então, quando eu tenho 5 anos, eu penso, eu sou assim, assado, eu posso aprender isso, isso e isso. Quando eu tenho 12, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Para Vygotsky, não, a aprendizagem de fora. Então, a depender da minha relação cultural, dos meus pais, da minha escola, dos meus amigos, da minha vida, a depender disso, eu aprendo. Então, quanto mais rica é a minha interação social, minha interação cultural, mais chance eu tenho de desenvolver minha mente, mais chance eu tenho de desenvolver minha cognição, o meu aprendizado. Tá? A criança desenvolve representações mentais do mundo através da cultura e da linguagem. É muito comum. Chega uma criança pequena, se você tem filho ou enfim, conhece um sobrinho, enfim, converse com ele. Quando você começar a conversar com ele e ele não souber aquela palavra, sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Ele vai repetir a palavra. Olha, aqui é o carro. O carro. É o carro. O carro. Primeiro ele vem do exterior, de fora. Alguém disse para ele e ele internaliza. Através de quê? Da linguagem, através do falar, tá? Eu já comentei com vocês a questão da pessoa com deficiência auditiva, ela tem dificuldade de aprendizado na infância, porque muito do que a gente aprende é absorvendo do que vem de fora, é a mãe falando, é o pai falando. Essa interação com o mundo faz com que a criança ela aprenda. E a criança com deficiência auditiva, ela tem essa dificuldade porque ela não consegue, ela não percebe que tem um mundo de sons culturais para poder ensinar ela. Então é por isso que ela chega à fase maior, né, se não for trabalhado especificamente para ela, ela chega sem saber falar, e é muitas vezes confundida com uma pessoa surdo-mudo, que eu disse para vocês que surdo-mudo não existe, né? Então ela consegue produzir sons pela garganta, né, o mas não consegue traduzir esse som em algo como uma palavra de um idioma. Um idioma é cultural, tá? E o idioma é tão cultural que ele muda. A maneira que o brasileiro fala hoje, 2021, é diferente do que o brasileiro falava em 1901, há 100 anos atrás, por exemplo, 1921. É diferente. Pega o jornal da época, a escrita é diferente, a maneira que traduz. Eu lembro que eu li um jornal de 1958, quando o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, e eles chamavam goleiro de goalkeeper. Goalkeeper. Por quê? Porque em inglês, o termo em inglês é goalkeeper, né? Goleiro é goalkeeper. E aí, primeiro, aportuguesou a palavra, então ficou goalkeeper, e depois que veio a ideia do arqueiro e o goleiro, tá? O centroavante é o center forward, o back é o back, que é de costa, de trás, back, no Brasil ficou back com QE, back, que é o zagueiro. Então, se observar textos antigos, isso vale para qualquer idioma. Vocês vão perceber como a língua é viva, como ela se movimenta através da história, através da cultura, tá bom? É provável que vocês vão entender um brasileiro de 100 anos atrás, se tivesse uma máquina do tempo, mas ele pode não entender o que você está falando. Algumas coisas que ainda mais em relação com gíria, por exemplo, né? Gírias, maneiras de falar, tá? É tão importante essa questão da cultura que podemos observar, por exemplo, hoje em Portugal. O português de Portugal fala do jeito, engolindo as palavras, ele tem uma maneira de falar diferente do brasileiro. E o brasileiro fala usando mais o maxilar, né? O português vai dizer que isso é muito cansativo para os maxilares falar, que nem um brasileiro falando com as palavras. Pegar um baiano, ele fala com o coração aberto, né? A depender da região da Bahia que você vai falar. Então, há maneiras diferentes de você entender como essa cultura ela é permeada. Os jogos e brincadeiras na infância são essenciais nesse desenvolvimento. A criança, ela jogando, ela brincando, ela imagina, ela vai criando estruturas mentais. Ela vai brincando que ela é policial, ela vai brincando que ela é médico, ela vai brincando que ela está sendo, sei lá, o Power Ranger da televisão. Ela vai criando estruturas mentais cada vez mais sofisticadas através do jogo e da brincadeira. Ela veste a roupa do pai, da mãe, ela quer imitar o pai, quer imitar a mãe. Essas estruturas da brincadeira do jogo são extremamente importantes também para Vygotsky. E os adultos têm um importante papel no desenvolvimento através da orientação que dão por ensinar. Então, a criança pequena, ela aprende através de um mais velho, alguém mais velho. Então, geralmente, vocês podem observar que a criança pequena, ela tende a querer brincar com crianças mais velhas, ou que podem ensinar coisas novas para ela. E o contrário, uma criança maiorzinha, ela não tem muito interesse em brincar com um bebê, não. Tá? Se ela tiver 7 anos de idade, 8 anos de idade, e tiver um bebê com 1 ano, 2 anos, ela se chateia logo. Tá? Não, tá.
E o contrário, é de 2 anos, 3 anos, fica doido para querer brincar com a outra, querer imitar, porque viu o outro fazer. Se ele comeu, ela quer comer também, botar a comida na boca, tá? Então, esse copiar, esse observar, é assim que a gente vai culturalmente se construindo enquanto ser humano. Outra aguinha que eu vou beber. Alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, não é bem uma Diga. dúvida, é só para acrescentar. O senhor falou em relação a essa cultura de linguagem, gírias e tudo mais. Algo que aconteceu recentemente é essa geração G, né, com esse negócio de cringe. Eu mesmo não Isso. sabia o que era isso, eu só fiquei sabendo que eu perguntei à minha sobrinha, ela me explicou o que era. Mas eu não fazia a menor ideia do que era. E vai ficar pior, viu? Quando você tiver 40 anos, 50 anos, 60 anos, você vai dizer assim, rapaz, aí começa, essa juventude é um absurdo, tudo se acabando mesmo. Porque a gente vai ficando para trás. A cultura vai passando e o ser humano ele fica no ponto de ônibus, só que o ônibus continua andando. Tá? Na minha época que era bom. Na minha época não acontecia sim. Na minha época não tinha esse tipo de sem vergonha, se tinha sim, não vem com história, tinha. Só era escondido, mas tinha. Então, assim, essa maneira de achar que na minha época tudo era bom antigamente, isso é sinônimo de velhice, porque você está envelhecendo. Né? O jogo de antigamente é bom. Não era, não. O jogo é ruim. Bom é hoje. Então, sempre o bom é o atual, é o mais atual, ok? Em relação à questão de tecnologia, coisas do tipo. Eu mesmo não queria voltar para 30 anos atrás, eu não queria voltar para 20 anos atrás. Mas tá claro, pessoal, aí? Tranquilo? Pode seguir? Tranquilo. Pensamento e Linguagem é o título, inclusive, do livro de Vygotsky, traduzido para o Brasil. O desenvolvimento do pensamento e sua qualidade está intimamente relacionado à capacidade de abstração linguística. Isso é extremamente importante, pessoal, que a pessoa possui. Então, assim, quanto mais palavras de um idioma eu possuir, mais, como é que pode dizer assim, melhor o nível intelectual, cognitivo que eu terei para compreender alguma coisa. Então, uma pessoa analfabeta, ela não vai nem ler o jornal. Mas uma pessoa que é analfabeta funcional, o que é analfabetismo funcional? A pessoa que consegue ler a casa, a bola é azul. É uma pessoa alfabetizada, mas ela é analfabeta funcional. Ela não consegue ler um texto grande de uma página, 2, 3, 10, um livro e entender. Tu entendeu o que é isso aqui? Aí eu não entendi, não. Tá? Então, assim, isso é uma grande parte da população, infelizmente, acaba entrando nessa faixa de analfabetismo funcional. Ela consegue ler a plaquinha, saída, entrada, médico, mas quando você pede para ler um texto, ela começa a ter dificuldades. E como é que você consegue melhorar? Professor? Caiu de Travou, novo, travou, professor. Caiu de novo. Rapaz. Voltei? Voltei? Voltou. Voltou. Ok, pessoal. Tá complicado hoje, né? Mas vamos lá, vamos ter paciência. Se eu cair, eu vou tentar voltar sempre, tá bom? Eu tava onde mesmo, pessoal? Deixa eu voltar, que até caiu até a. Lembra aí o que é que eu tava falando, que já me perdi aqui. Pessoal? Desde o começo. Eu tinha pulado para a parte do nome. Isso aí. Tinha começado essa parte. Tá, eu não cheguei a falar nada aqui, não? Aí. Não.
Tudo bem, então. Vamos lá. Se cair de novo, me avisem, por favor. Então, pessoal, estão me ouvindo? Sim. 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 Então, vamos lá. Pensamento em linguagem, pessoal, é um nome de um título, é o título de um livro de Vygotsky, um dos primeiros que foi trazido para o Brasil. E ele diz o seguinte, isso é extremamente importante para entender a teoria de Vygotsky. O desenvolvimento do pensamento e sua qualidade está intimamente relacionada à capacidade de abstração linguística que a pessoa possui. Por exemplo, nós falamos português. Todo mundo fala fluentemente português. É a nossa língua materna. A gente aprendeu português. Só que a gente não conhece todas as palavras na língua portuguesa. A gente conhece as que a gente usa na nossa vida cotidiana, tá? Então eu posso dizer mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Eu utilizei aí 5, 6 palavras para explicar a mesma coisa. E nós temos os sinônimos na língua portuguesa. Então, quanto mais palavras você conhecer no idioma, mais melhor estruturada vai estar o seu pensamento. Consequentemente, a sua maneira de pensar e sua cognição. Tá claro isso? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é analfabeta, ela não consegue ler um texto. Ela já tem uma dificuldade muito grande em compreender textos escritos que ela não entende. Porém, nós temos um intermediário, que é aquele analfabeto funcional, que é aquela pessoa que lê a casa é verde, a bola é azul, o carro é vermelho. Porém, se pedir para ele ler um texto de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, e perguntar o que ele entendeu, além de ele ter dificuldade para ler, ele vai se perder e não vai conseguir entender. Eu não entendi isso aqui, não. Como é que a gente consegue resolver isso? Com leitura, sempre treinando, aprendendo palavras novas. Quanto mais eu aprendo palavras novas, mais aquela palavra cria um significado na minha cabeça. Cria estruturas mentais que depois eu vou utilizar para entender o mundo. Então é por isso que uma sociedade que não quer avançar, um governo que não quer que sua população avance, o que ela faz primeiramente? Deixa sem educação, deixa sem escola. É mais fácil uma pessoa sem educação, sem... E não estou falando de educação, estou falando que tem que ser formada. Tem gente que é formada, graduação, e é analfabeto funcional, tá? Então, assim, é mais difícil ser enganado. Então, é mais fácil cair em notícia falsa, é mais fácil ser manipulado, porque tem dificuldade em abstrair, em compreender, por conta da dificuldade linguística, tá? Então, menos símbolos linguísticos impactam em menores níveis de cognição, ok? Então, a pessoa que conhece muitas palavras, conhece significados, maneiras de você usar esse ou aquele termo, você começa a ficar mais sofisticado mentalmente. Você começa até o seu texto melhora, você consegue escrever um texto com uma ironia mais refinada. Ao invés de você dizer diretamente o que você quer dizer, você começa a usar subterfúgios linguísticos. Isso aí mostra que é uma mente cada vez mais aprimorada, ok? Estão me ouvindo, pessoal? Já estou traumatizado já. Estão me ouvindo? Tudo ok? Sim. Tudo ok. Vamos lá. Um estudo da BBC não, desculpa, uma notícia da BBC a respeito de um estudo diz o seguinte: ser bilíngue aumenta a inteligência, diz estudo. Falar uma segunda língua aumenta a inteligência, a fluência verbal e de leitura, mesmo quando o idioma é aprendido na idade adulta. Essas são as conclusões de um estudo da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Então, pessoas que aprendem outro idioma, elas abrem mais o leque mental, cognitivo do mundo, tá? Você entender que aquela palavra, porque não é só a palavra igual, a palavra tem uma cultura diferente, uma maneira diferente de escrever, uma maneira diferente de compreender, tá? Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo que é saudade. Saudade é uma palavra da língua portuguesa que poucos idiomas conseguem traduzir saudade. A pessoa tem um sentimento, mas uma palavra específica para descrever sentimento, eu tenho saudade. Saudade. No inglês, o mais próximo que você tem é I miss you. Eu não tenho nenhuma palavra, eu tenho que criar uma expressão. I miss you. Estou com saudade de você. I miss you. Então, se for traduzir, dividir a palavra, não faz sentido. Então, quanto mais você consegue ter um ou outro idioma, entender como é que essa linguagem se estrutura em outro idioma, mais ferramentas cognitivas você tem para poder utilizar na hora que está se expressando, quando você está conversando. Então, uma palavra me faltou aqui, eu estou conversando com vocês, esqueci a palavra, mas no meu cérebro já tem 4 sinônimos para poder usar naquele momento. Quando eu estou escrevendo um texto, eu começo frequentemente. Não, usa sinônimos. O próprio
cérebro lhe dá 3, 4 opções. E o Word também hoje está dando também de sinônimos. Mas o próprio cérebro lhe dá outras palavras que você pode substituir e deixar seu texto mais rico, seu pensamento mais rico, tá? Até aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Em relação, pessoal, à questão da cultura, a importância que nós temos hoje, essa geração, né? Gerações mais novas, está tendo um problema grave em relação à relação com a tecnologia. Netflix é criticada por função que acelera a exibição de conteúdos. Eu vim observar recentemente que tem essa função hoje. Você pode assistir uma série mais rápida. Simplesmente coloca na velocidade maior, a série passa mais rápido. Gente, as pessoas... É que nem aquela situação, você vai para um show de rock, um show qualquer, e você, ao invés de estar assistindo o show, você está com o celular gravando. As pessoas perderam como é que eu posso dizer assim? O aproveitar a vida. Assistir uma série é o período, eu estou assistindo a série. Tá? Eu estou sentado observando ali, aproveitando. Fica parecendo que você quer. Não, deixa eu assistir, deixa eu passar por 70 episódios para dizer que eu passei. E você não aproveita o percurso, o caminhar. Você está num show, quer gravar para mostrar para alguém, para mandar para alguém, mas você não aproveita o show que está na tua frente acontecendo. Tá? Em tempos de ensino remoto, outra notícia, estudantes assistem aos vídeos dos professores na velocidade 2x para encurtar a aula. Só que você vai encurtar para quê? O que é que você precisa ganhar mais de tempo? Tá? Então as pessoas estão encurtando mais as coisas, encurtando mais o seu tempo pedagógico para nada, simplesmente porque não quer estar mais ali. O WhatsApp ganha função para acelerar a mensagem de áudio, também essa função que eu descobri recentemente. Eu odeio quando alguém manda áudio, você não pode abrir em qualquer lugar, né? Você não sabe o que é. E aí tem essa função, você ouve bem mais rápido para poder acelerar, porque tem pessoas que mandam áudio. Então, pois é, eu acho que pode ser. Pode ser. Pode mandar. Não é mais fácil mandar um texto rapidinho? Manda. Ele bota um áudio de 30 segundos para dar uma resposta, sim ou não. Então, tem pessoas que acontecem. Então, criaram essa função. Pode falar. Não, e aqueles áudios também grandes, né? O povo tem gente que manda. De 3 minutos, desnecessário. Tu é doido. Não me mande áudio, não, viu? Que eu não. Professor, Pensa coisa que eu não gosto é áudio no WhatsApp. Diga, pode falar. agora, depois que o senhor deu esse exemplo do show, você pode falar com propriedade, né? Na minha época que era bom. Ou na minha época que era bom, né? Que você podia. Porque assim, gente, primeiro que quem fica na frente, bota logo o celular na frente, já tapa sua visão, é complicado. Então, é uma geração hoje que ainda está aprendendo a lidar com as ferramentas digitais. E é preocupante. Eu estava lendo isso ontem para poder montar essa aula com vocês, para vocês, e tem alguns estudos que dizem o seguinte: a inteligência humana está diminuindo com o tempo, diz pesquisa. Estamos ficando menos inteligentes? A internet estabeleceu nova forma de comunicação e informação no mundo, ao mesmo tempo que fez o homem perder a capacidade de focar em um só assunto, tornando a mente caótica e prejudicando funções do cérebro. Então, antigamente, quando não existia um celular para poder gravar, as pessoas memorizavam o número telefônico. Você memorizava 10, 20 números, número da minha tia, meu pai, número da farmácia, número do supermercado. Memorizava, porque você tinha que chegar lá e ligar no seu número fixo em casa. Hoje em dia, o celular tem uma função que guarda os seus números. Você não lembra nem o próprio número, até o número da namorada, da esposa, do namorado, às vezes está salvo, mas não lembra o número. Essa função do cérebro se perdeu com o tempo, de poder memorizar. Antes você mandava uma mensagem, uma carta, por exemplo, demorava uma semana para chegar no destino. A pessoa respondia depois de 1 ou 2 dias para mandar de volta e mais uma semana para voltar, a depender do. Então você tinha 2 semanas para ter uma resposta. Hoje em dia, tu manda um e-mail, ou o e-mail, sei lá, 20 anos atrás, um e-mail, que coisa rápida. Hoje tu manda um e-mail e fica agoniado, porque se mandar um WhatsApp e a pessoa não apareceu o azulzinho logo, de que viu, de que respondeu, a pessoa começa a entrar numa neura, numa ansiedade. Então, assim, isso altera a função cerebral. Antes as pessoas tinham mais tempo para observar, para pensar, e agora as coisas estão muito rápidas. E ao invés de ajudar a gente, foi piorar. O trabalho triplicou, quadruplicou. Porque eu tenho muito mais demandas acontecendo mais rápido, tá?
do que como era antigamente. E isso está deixando o nosso cérebro caótico, a gente está perdendo funções importantes. Pode falar. Pessoal? Oi. Alguém queria falar alguma coisa aí? Abriram mesmo o Se microfone essa aí. pessoa não Eu quiser, sei quem foi, eu não. quero também. Pronto, pode falar. Professor, então, com relação a esse assunto, principalmente da memória, no semestre passado, logo nas primeiras aulas de filosofia, o Sim, professor passou um texto de Platão para a gente ler. certo. E aí eu fiquei encantado, eu gostei muito da escrita, do modo como estava escrito o texto, e aí eu fui procurar outro, já que minha irmã é estudante de filosofia, né? Certo. E aí eu fui ver uma das obras que era O Banquete, de Uhum. Platão. E assim, eu estava gostando e tal, chegou no meio do livro, que eu não terminei de ler ainda, e ele simplesmente jogou um fato que eu fiquei de cara. Ele falou, eu acho que você já sabe, né? Ele falou que aquela reunião, aquele banquete, havia acontecido 3 anos atrás e só agora ele estava escrevendo e descrevendo todos os fatos com exatidão. Uhum. Eu falei, hoje é possível a gente ter uma reunião ou qualquer que seja a atividade e só 3 anos depois conseguir descrever com a precisão que ele descreveu? Tem gente que tem uma reunião de manhã e de tarde não sabe nem que está na reunião. Eu, por exemplo. Rapaz, eu tava assim, você tava lá e você disse isso. Rapaz, eu não lembro disso não. Entendeu? Então, assim, as estruturas mentais, elas mudam, se alteram, a depender da necessidade. Tem pesquisadores que não é que o ser humano está ficando menos inteligente, ele está se adaptando ao novo mundo digital, etc, etc, tal. Então, algumas funções que não são mais importantes, por exemplo, eu não preciso estar decorando datas, eu tenho tudo na internet. Beleza, posso até concordar com isso. Outras estruturas estão sendo criadas, a maneira de você saber buscar o conhecimento. Como eu já disse para vocês, eu posso dizer assim, olha, dá uma informação aqui, você chega na internet agora, checa e diz, não, professor, não tá errado. Eu tenho aqui 3 textos que tá contradizendo isso. Antigamente, não, você não tinha internet tão próxima. Então, o professor falava, o aluno memorizava, decorava. Então, como são medidos isso através de teste de QI, que a gente vai ver isso lá em Gardner, tá? Os testes de QI têm limitações, então ainda é uma discussão. Não é para dizer, o ser humano, porque as revistas, no final, depois, quando pega a informação científica, elas jogam logo para fazer a manchete, né? O ser humano está ficando mais burro, está diminuindo a inteligência. Não, nem tanto, nem tão pouco. Tem uma discussão aí por trás, como é que isso vai para o futuro. O fato é que já se percebe sim que o excesso de tecnologia na infância, na adolescência, começa a ter problemas, dificuldades cognitivas, de concentração, de sono, ansiedade, uma série de situações estão sendo percebidas em crianças e adolescentes por conta da tecnologia, ok? Pessoal, vamos lá, respire, vou dar aí 3 segundos para vocês pensar, respirarem, se ajeitem na cadeira. Agora a gente começa a falar, vou dizer assim, agora começa a aula, agora que começa sobre a escola de Vygotsky, quais são os elementos importantíssimos que vocês têm que saber de Vygotsky. Primeiro, o que eu já falei para vocês, que para Vygotsky, primeiro a pessoa aprende, depois a desenvolve, para Piaget primeiro eu desenvolvo, depois eu aprendo, tá? Então, Piaget e Vygotsky são bem antagônicos nesse sentido, mas esses aqui, os elementos que eu vou passar para vocês agora, que eu vou falar com vocês agora, eles são importantíssimos. Cai em concurso, novamente, repetindo o que eu já falei em outros momentos. Cai em seleções. Isso é base de Vygotsky, que diferencia ele de outros autores, tá bom? Então vamos lá, com calma, tranquilidade. Pode ir? Podemos. Mediação. Isso é base, é central na teoria vygotskiana, mediação. A mediação caracteriza a relação dos seres humanos, faltou um S ali, dos seres humanos, com o mundo e com seus semelhantes. É através desse processo que as funções psicológicas superiores, especificamente humanas, se desenvolvem. Através da mediação. Tem que haver um mediador, algo que... O que é mediar? Que faça esse meio termo, esse meio campo, é que facilite o caminho, facilite o processo entre o aluno, a criança, o jovem, a pessoa, o ser humano e o aprendizado. Eu tenho duas imagens aí bem clássicas sobre mediação. A primeira é uma criança andando de bicicleta.
O mediador é o adulto, é o pai, é o irmão, tá? Tem irmão, no meu caso, com meu irmão pequeno, meu irmão menor, eu ia seguindo com ele, segurando. Quando ele estava intertido, eu soltava e deixava ele ir. Então, quando ele já estava lá, 100 metros depois, ele percebia que não tinha ninguém mais segurando ele. Quando ele percebia, ele ficava nervoso e caía. Então, assim, essa mediação é o que garante. Ele não está fazendo por você. Ele apenas está ajudando você a conseguir aquele conhecimento. Ele está mediando esse conhecimento. Por quê? Porque a criança ainda não sabe. Ela pode aprender agora, já está pronta para aprender. Só que ela não sabe ainda. Então, é preciso alguém para mediar. Outro elemento, o professor. No início da aula, eu não lembro quem foi. Eu acho que foi Marali. Comentou assim, eu li o texto, só que eu preciso dar aula para poder entender, eu não entendi algumas coisas, tal, aula pode... Então, assim, o professor é o mediador, e eu já falei isso para vocês, eu não sei se foi nessa disciplina ou foi na anterior, que o conhecimento da educação física, de medicina, direito, tá tudo na internet, tudo na internet. Vai lá, pode chegar lá que você pega todas as disciplinas de um curso de graduação, tá lá. Você acha o conhecimento. Por que ninguém se forma pela internet? Porque precisa um mediador para dizer aqui, ó, isso aqui é bom, isso aqui não presta, isso aqui é porcaria, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal, isso aqui não é tão interessante, isso aqui cai em concurso, isso aqui não cai. Aqui... Tem que ter um mediador, tem que ter alguém que vai dizer, ó, galera, página 15 a 28, a 29 a 30, a gente estuda depois, que eu quero que vocês foquem nisso. Alguém que organize a estrutura do aprendizado. Pode ser simples, como um pai que segura o filho, a bicicleta segura enquanto ele está pedalando, está ali ensinando, vai, calma, não se agonia não, segura o guidão, tal. Pode ser uma coisa mais simples ou pode ser mais bem estruturado, como uma aula de nível superior, por exemplo. Vou discutir um texto, a pessoa não entende nada do texto. Beleza, ó, esse autor está falando isso, aquilo outro. Você vai mediando. Eu não faço por você, o mediador não faz pela pessoa. Ele apenas, ó, o caminho é esse aqui, ó, trilha por aqui, beleza? Ah, não quero seguir não. Então, tudo bem. Mas aqui, ó, eu estou me mostrando. Tá? Então, mediação Vygotsky, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Ok. Então, dois elementos básicos responsáveis por esse processo de mediação são os instrumentos e os signos. Signos não é signo do zodíaco, não, viu, pessoal? Signo, no sentido vigotskiano, são símbolos, tá bom? Então, o que são os instrumentos? Primeiro, o ser humano produz seus instrumentos para realizar a realização de tarefas específicas. São capazes de conservá-los para uso posterior, de preservar e transmitir sua função aos membros do seu grupo, de aperfeiçoar antigos instrumentos e criar novos. Por exemplo, o ser humano ele saiu das pedras, batendo a chamada Idade da Pedra Lascada, né, que quebrava a pedra, né, a pré-história divide assim, Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida, Idade dos Metais, né, Idade do Bronze, quando o ser humano começa a criar instrumentos mais eficientes. Esses novos instrumentos mediam essa construção de novos conhecimentos. Então, com uma pedra, um pedaço de pedra, eu não consigo fazer certas coisas que com uma ferramenta mais elaborada, né, eu vou conseguir. Quem já teve que usar, por exemplo, uma chave de fenda de um tamanho maior ou menor para tirar um pneu da bicicleta, para consertar alguma coisa, sabe o que é, o inferno que é você não ter a ferramenta adequada. E quando você tem a ferramenta, você está ali, uma pessoa está se acabando lá com uma chave de fenda, apertando um parafuso, e o outro só com aquela maquininha faz... e o parafuso vai entrando. Então, você tem possibilidades, por conta desse instrumento, de conseguir novas maneiras de trabalhar. A eletricidade, o domínio da eletricidade, né, a luz elétrica, tudo isso gerou novas possibilidades. Estudar à noite, por exemplo. Antigamente, dava 6, 7 da noite, você botava uma luz de velas, mas todo mundo dormia cedo. Quando dava 5 da manhã, 6 da manhã, estava todo mundo de pé. Hoje em dia, você consegue, por conta da eletricidade, avançar mais ao longo da noite, meia-noite, 1 da manhã. Tá? Então, mudou, inclusive, a cultura que se tinha, que se tem hoje, a cultura do ser humano. Signos, né, com o auxílio de símbolos e signos, o ser humano pode controlar voluntariamente sua atividade psicológica e ampliar sua capacidade de atenção, memória e acúmulo de informações. Por exemplo, pessoal, não pensem num cavalo branco. Vocês conhecem o símbolo de um cavalo, a palavra cavalo? Vocês já viram um cavalo, então vocês têm a imagem mental de um cavalo, conhecem a tinta branca, a cor branca, já viram provavelmente um cavalo branco. E quando eu digo não pense num cavalo branco, a imagem de um cavalo branco vem na cabeça de vocês. Tá? Então, essa capacidade de atenção, memória... Uma vez eu cometi uma gafe, eu era professor
Eu era professor de um curso de extensão, era na graduação ainda, de natação para pessoas com deficiência visual. E aí eu queria falar sobre alongamento, falar sobre exercícios físicos, e aí estava aplicando uma hidroginástica com eles, e aí eu tentando relacionar com eles, sabe? Falei assim, ó, façam assim, ó, como o Cristo Redentor abriu os braços. E eles não entenderam. Por quê? Porque eles nunca tinham visto a imagem, a escultura, né? Do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é famoso no mundo todo, mas famoso para quem já viu essa imagem antes, tá? E aí eles não entendiam, eu tive que mudar um pouco o exemplo, foi um gafe que eu cometi. Pode-se, por exemplo, anotar uma entrevista na agenda para não esquecer. Então, eu anoto uma palavrinha, ligar para João. Eu não preciso fazer, coloquei aqui, ligar e o nome da pessoa, já estou ligado. Ah, lembrei. Aquele foi a mediação. O documento ali, o que eu rabisquei no papel já me fez com que eu pudesse memorizar, pudesse lembrar alguma coisa. Consultar um atlas para localizar um país. Então, eu vou abrindo, eu sei onde é que é os Estados Unidos, o Brasil. Ao observar o globo, o mapa, eu já sei que o Brasil fica aqui. Aqui, então, se o Brasil ficar aqui, a França deve estar por aqui, do outro lado do Atlântico, Portugal, Espanha, do lado aqui da França tem a Alemanha, aqui tem a Áustria, a Itália, eu consigo me localizar. Ler livros para aprender, o livro é um instrumento de signo importante, uma ferramenta de mediação importante. Uso das placas e sinais de trânsito. Quem já fez curso do Detran aqui, a prova do Detran, sabe, você tem um calhamaço de placa, que muitas delas você nunca vai ver na sua vida, mas que é importante, porque pode aparecer. Mas todo mundo sabe o que é o símbolo, o vermelho, o amarelo, o verde, né? O que significa cada um deles. Sem precisar de muita coisa, apenas uma luz, você já sabe que tem que parar. Né? Tem gente que acelera, né? Quando vê o amarelo, em vez de começar a frear, ele começa a acelerar, mas enfim, aí é problema da pessoa. Mas ela entende que ali tem uma função. Um sinal de pare, ou até um sinal amarelo com um desenho, você sabe que ali uma curva à direita, curva à esquerda, proibido estacionar, enfim, proibido fumar. Todos esses signos, esses símbolos, ajudam no aprendizado ou ajudam na capacidade de atenção, memorização e acúmulo de informações. Tá claro, pessoal, aí? Tudo bem? Tudo tranquilo. Ok. Mediação, e agora vamos para o segundo item de extrema importância para a teoria vygotskiana, que é a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. ZDP. De novo, mais 3 segundos para vocês pararem, respirarem, levantarem do sofá aí, de sentar, se organizar um pouquinho. Vamos lá. Zona de desenvolvimento proximal, gente. Nós temos dividido essa zona em duas, tá? A zona de desenvolvimento real, que é o que o aluno já sabe. O que a gente já sabe hoje, a gente está na ZDR, que é a zona de desenvolvimento real. Beleza, o que a gente já sabe, ponto. Mas a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, ela é aquilo que a criança, que o aluno pode fazer, porém com a ajuda, com a mediação de alguém. Entenderam? Então, a ZDP é tudo que eu posso fazer se alguém me ensinar. Eu posso tocar teclado? Posso. Se eu tiver um professor, se eu tiver uma revistinha, um livro que me ensine, um vídeo na internet, se eu tiver elementos de mediação que me ajude. Eu não posso simplesmente aqui levantar e começar a tocar Bach, Beethoven, Tchaikovsky. Não. Eu tenho que passar por etapas, mas eu tenho capacidade. Tá? Eu posso aprender um idioma novo? Posso. Mas eu preciso de elementos, um professor, eu preciso, enfim, livros, eu preciso de um curso, eu preciso de elementos de mediação que me façam aprender. Então, a ZDP é essa zona de tudo que eu posso fazer, que eu posso aprender, só apenas se eu tiver a ajuda de alguém. Se eu tiver a ajuda de alguém, eu consigo fazer. Eu não sei, mas eu estou pronto para aprender. Então, esse potencial, essa ZDP, ela não tem medida, ela é imensurável. Ela é imensa, tá? No momento que eu aprendo um conhecimento novo, a ZDP também se expande, porque abriu espaço para mais conhecimento que eu posso aprender. Pessoal, tá claro o conceito de ZDP para vocês? Até aqui, Só sim. mais ou menos. Vamos lá, então. Vou botar aqui um gráfico. Oi, pode falar.
Eu acho que foi a Edilane que falou mais ou menos. Eu acho que para mim também não tá tão claro assim, não. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Agora, já coloquei. O primeiro mediação foi um texto. Eu explicando, agora vamos botar um desenho. Vamos. Não tô, com isso eu não estou desmerecendo, não, gente. É porque de forma eu planejei mesmo, que eu sei que é complicado para entender no início. Então vamos lá. O que está em azul é o que a gente já sabe. O que eu, você, todo mundo já sabemos, tá bom? O que está em azul é a parte central do nosso pensamento, do nosso aprendizado, da nossa cognição. Ok? Tudo que a gente já sabe. O que está ao redor em amarelo, essa zona ao redor do que a gente já sabe, é a ZDP. É tudo que eu posso fazer, que eu posso aprender se eu tiver a ajuda de alguém. Uma criança de 10 anos, pessoal, ela consegue andar de bicicleta? Sim ou não? Consegue. Consegue. Só que ela nunca andou de bicicleta. O que, é que vai acontecer se ela pegar uma bicicleta e começar a andar? A chance maior de acontecer o quê? Cair. Cair. Ela não sabe andar de bicicleta, mas ela pode aprender, ela está pronta para aprender a andar de bicicleta se alguém ensinar. Se houver um instrumento de mediação. Se alguém pegar, segurar no guidão, vá com calma, tranquilo, peraí, tal. Explicar. Uma criança com 7 anos de idade, ela pode nadar? Pode, né? Pode. Se eu jogar ela sem, nunca na vida, jogou numa piscina de 3 metros de profundidade, ela vai acontecer o que com ela? Tadinha. Vai se afogar. Tadinha. Vai se afogar. Então, ela pode aprender, ela tem na ZDP dela tem a função ali. Vamos imaginar que tem a função, tem um aplicativo ali. Natação. Mas eu só desbloqueio esse aplicativo se eu tiver uma ferramenta, se eu tiver um elemento de mediação, tiver um professor que ensine. Tá? Tiver um professor que explica, bata o pé, pega a pranchinha, vai batendo o pé, respirando, bolinha, fazendo bolinha. Você começa de acordo com a idade. Mas ela tem aquela ferramenta para aprender o idioma, para aprender. Quer ver uma ferramenta ótima para aprender o idioma? Você se perder num país que você não conhece, na hora você começa já a se virar para tentar aprender. Você está perdido, pega o ônibus para um lugar errado, para uma rua errada, para um bairro errado. Você sabe um pouquinho de inglês, você chega lá na cidade americana e pega o ônibus, um táxi para um lugar errado, seu inglês pode ter certeza que... Pense numa ferramenta de mediação boa, é você se perder num lugar que você não conhece. Na hora, sua estrutura de aprendizado começa a trabalhar um monte para você resolver aquela situação. Então, a ideia dos desequilíbrio piagetiano, tá? Já estou fazendo alguns links com os anteriores, tá? Então, assim, essa ZDP de Vygotsky é isso. O que está em azul eu já sei, tranquilo. Eu já sei falar português. Eu posso aprender a falar japonês? Posso. Se eu abrir um vídeo no YouTube agora, eu não vou entender nada do que ele está falando. Eu jogava o Winning Eleven 4, e não entendia nada. Tá? Eu sabia que ela era chutou, sei lá, o goleiro, tiro de meta, alguma coisa assim. Como é que eu vou aprender aquele idioma? Eu estou pronto para aprender. Eu só vou aprender se eu tiver um mediador, um professor de japonês, se eu tiver um curso, fazer um curso. Enfim, elementos de um livro, que eu compre um livro, elementos de mediação que façam essa ZDP e para ZDR, ou seja, aquele conhecimento que está na ZDP, que é aprender natação, aprender o idioma, aprender a, sei lá, jogar futebol, não sei, qualquer coisa do tipo, ele vai para ZDR. Tá claro, pessoal? Agora sim. Para mim tá tranquilo. Agora sim. Professor, um exemplo disso eu estava acompanhando a história de um comediante, não sei se você conhece, o Thiago Ventura, né? Sim, aí ele falou que viajou para Espanha. É isso, ele mesmo. Aí ele falou que viajou para Espanha com a namorada. A namorada dele é fluente no espanhol. Certo. Só que ele não. Aí, em um momento, eles se separaram, né? Tipo, foram para lugares distintos. E aí o cara ofereceu alguma coisa a ele, ele quis agradecer e não sabia como. Aí ele olhou pra cara do cara e ficou, obrigado, obrigado. Agradecendo, cara. Tudo que o povo passava e parava por ele, ele, obrigado, obrigado. Tem um muito engraçado dele que é o do 300 de Esparta. Já viram? Eu já assisti. É muito engraçado. É Tigas, pô, é engraçadão mesmo. Exato. É muito É bom, muito pô, engraçado. muito Big, fala 300, Big, fala 300, 300. Tem outro dele de Tigas no Beach Park. O DVD completo. Tem outro dele no Beach Park também. Tem também, tem, de fato. Mas é isso. ZDP é um elemento extremamente importante da teoria de Vygotsky. Então, se cai no concurso, olha, falar sobre umas alternativas para você falar sobre a teoria. Então, se disser assim, olha, reforço positivo, eu estou falando de que autor?
Skinner. Se eu falar sobre desequilíbrio, eu estou falando de que autor? Piaget. Piaget, perfeito. Então, vai acontecer, já vi muita coisa assim, a pessoa, no texto, na questão, tá assim, coloque a coluna A com a coluna B, a teoria com o autor, e aí ele dá uma dica, assim, mediação, ZDP, zona de proximal, está falando de quem? Aí você vai, Vygotsky e tal, né? Gardner, Piaget, Vallon, enfim. Cada autor tem a sua assinatura, vamos dizer assim, dentro da sua teoria, tá bom? Então, mediação, ZDP, tudo tranquilo, né? Podemos passar. Professor? Oi, pode falar. Quando chegar no final da disciplina, você pode fazer isso, né? Não, fazer um questionário aqui com vocês durante a aula. E aí vai perguntando qual é o autor. Não, mas de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas com vocês em relação a isso durante a aula, para vocês lembrarem, porque é importante, tá? Claro que é sempre bom também se aprofundar no teórico, mas se você souber pelo menos diferenciar um do outro, pô, já é um adianto grande, tá? Já é bem interessante. Então, pessoal, uma dificuldade que outros autores tiveram, que Vygotsky, como ele viveu numa situação diferente, ele teve um contato com pessoas com deficiência. Vygotsky estudou intensamente crianças com deficiência. A gente usa um termo, que é o termo que vem do espanhol, como eu falei para vocês, do russo foi trazido para o espanhol, para depois vir para o português do Brasil, que é a defectologia, que é o estudo do defecto. Defecto era o termo antigo para falar de deficiência, do defeito, né? A ideia do defeito. Então, Vygotsky estudou uma das partes também da teoria dele, é a defectologia. Então, ele propõe, pessoal, já nos anos 40, 50, a mudança no olhar da deficiência. Mudança do biológico para o social. Tá? O que é que a grosso modo, o que é que tem a falar sobre? Ele propõe o uso de formas culturais singulares na educação de alunos com deficiência. Entender que, beleza, eu já sei que uma pessoa que não tem as duas pernas não pode andar. Isso eu já sei. O que é que ela pode fazer? Eu mudo o olhar. Eu já sei que uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que tem deficiência visual não enxerga. Tudo bem, já sei. Mas o que é que ela pode fazer? Uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, aí vamos para a prática. Eu posso aplicar uma prova escrita para uma pessoa com deficiência visual, pessoal? Não. Não. O que outra forma eu poderia para avaliar uma criança com deficiência visual? Se eu fosse aplicar uma avaliação dela, como eu poderia fazer? Uma prova oral? Poderia ser oral, poderia ser por relevo. Prova oral, braille. Isso, braille. Então, assim, a minha função, como professor, é avaliar se ela aprendeu aquele conteúdo. Tá? Então, Vygotsky já quebra aquela ideia, tem uma charge muito interessante, que é assim, tem uma cobra, tem um miquinho, um macaquinho, tem uma girafa, tem um elefante, tem um peixe. Aí o professor fala assim, olha, quem subir mais rápido na árvore tira nota 10. E os outros, quem não subir, está reprovado. Como é que eu vou avaliar do mesmo jeito pessoas com necessidades especiais diferentes, tá? Então, Vygotsky, quando você vai trabalhar com deficiência, educação especial, educação exclusiva, vai ter Vygotsky. Pessoal, vai puxar Vygotsky, porque ele foi um dos primeiros que dá essa base que outros autores na época, Piaget não tinha isso, ele não tanto. Por isso que o pessoal de Vygotsky meio que critica Piaget. Ah, não, Piaget está ultrapassado, Piaget estava errado. Nem tanto, ele é importante, como eu disse para vocês, Piaget é um dos grandes pesquisadores, mas ele é um escravo do seu tempo, como todo mundo. Daqui a 30 anos, o conhecimento já mudou, né? Dependendo de como vai evoluindo a cultura. O que ele trouxe é sistema importante. Mas Vygotsky viveu mais ou menos na mesma época, ele não teve essa oportunidade de vamos dizer assim, expandir os achados dele, até porque ele morreu primeiro que Piaget. Então, a ideia de mudar o biológico para o social. Para Vygotsky, o aprendizado é produzido socialmente, como eu disse para você, através das interações sociais. Toda vez que eu estou dando uma aula nova, eu aprendo. Eu já dei essa aula várias vezes em outras disciplinas, mas é a primeira vez que eu estou dando essa aula online, por exemplo. Então, os slides são diferentes, a minha estruturação da aula é diferente, a minha avaliação com vocês foi diferente. Então, toda vez que eu tenho que dar uma aula nova, eu aprendo. Não só o aluno aprende, o professor também aprende. É uma pergunta nova que o aluno traz. Tá? É um exemplo que não funcionou, que eu vou ter que usar outro exemplo.
Um professor de 40 anos atrás, se ele der a mesma aula 40 anos depois, com aquela turma, ele não vai, os exemplos não vão ser, eles não vão conseguir entender, tá? E aí, pessoal, você lembra, ó, eu tenho um exemplo aqui do Chacrinha, pô, caramba, não vai, ninguém vai entender o que é. Você tem que também estar na sintonia com o aluno, entender aquela cultura que o aluno está permeado. Então, o aprendizado é produzido através das interações sociais. Então, o sujeito, a pessoa, ela lança sentido, ou seja, ela ouve, ela cheira, ela lambe, enfim, ela coloca na boca, ela observa. Então, ela lança sentidos se apropriando do que a sociedade produz no processo de internalização. Então, a criança vai vendo o pai andando, falando, agindo de alguma forma, ela vai copiando, vai internalizando aquilo, observando aquela história, criança vê, criança faz. Tem que ter muito cuidado, tá? É muito mais, para a criança, é muito mais importante o ver do que o falar. O pai fala, não faça isso, ele fazer. Aí a criança, eu vou seguir o que ele está fazendo. Falo o que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tá? Isso não funciona tanto com criança. Então, dessa forma, quando o sujeito internaliza o produto das relações sociais, de troca, ele aprende. Então, pode ter certeza que vocês vão sair daqui hoje um pouco mais de ZDR aprimorada. O conhecimento de Vygotsky, você já tinha esse conhecimento de Vygotsky antes. Até ano passado, ano retrasado, só não tinha alguém que chegou e jogou para você, ó, vamos aprender Vygotsky hoje. Tá? Não chegou alguém que selecionasse, que mediasse esse conhecimento. Mas vocês estavam prontos para aprender. Ok? E esse contínuo aprendizado faz com que ele chegue a um processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social cada vez mais elaborado. Uma criança, ela vai... Primeiro, relação social, é o momento que é a primeira vez que tem um namorado, e aí o primeiro término é aquele desespero, aquele exagero que acha que vai morrer, que o mundo vai acabar. Depois que começa a passar por outras experiências, vai perceber que não é tanto assim. Então ela vai ficando emocionalmente mais inteligente, tendo mais inteligência emocional, social, saber que eu não posso dizer é meu e pronto, e sai tomando da criança. Não, os conflitos que acontecem na infância, a criança vai perceber, isso é que é dele, eu não posso pegar o que não é meu, eu tenho que pedir licença. Então vai criando essas estruturas cognitivas cada vez mais elaboradas, tá bom? E aí, segundo Diniz, todas as pessoas com deficiência experimentam, né, a restrição social experimentam a deficiência como uma restrição social mascarada na forma de falta de acessibilidade em determinados ambientes, nos questionamentos acerca da capacidade cognitiva. Então, a pessoa, ele não consegue, ele não pode, ele não tem certeza, rapaz, eu acho que ele não vai não, é melhor não fazer não. Então, sempre a pessoa com deficiência tem que se provar, tem que se colocar, tem que dizer, não, eu posso sim, tá? Ou no desconhecimento da população em relação ao braille ou à língua de sinais. Então, olha que detalhe, pessoal, em relação à defectologia de Vygotsky. Dessa forma, o grau de dificuldade para a integração social é o que define quem tem ou não, quem tem ou quem não tem a deficiência. Então, vamos lá. Eu gosto muito de usar um exemplo, que é Herbert Viana. Eu acho que eu já usei com vocês, não sei, mas eu gosto muito desse exemplo. Herbert Viana é um guitarrista e vocalista do Paralamas do Sucesso, que é uma banda de rock brasileira. Herbert Viana teve um acidente com um aviãozinho que ele tinha, um ultraleve, ele caiu e o avião caiu, ele teve uma lesão na coluna. Essa lesão na coluna deixou ele na cadeira de rodas. Só que Herbert Viana é um músico muito famoso, tem muito dinheiro. Então ele pode investir em fisioterapeuta, ele pode investir em pesquisa com células-tronco, ele pode investir em tudo que a ciência pode lhe dar. Então Herbert Viana, ele hoje continua tocando. Os pedais de efeito que ficam no chão para o guitarrista pisar, ele coloca do lado, então ele usa as mãos para poder mudar o efeito da guitarra. Então ele conseguiu meio que diminuir os aspectos deletérios da sua deficiência, tá bom? Da sua lesão biológica. Imagine agora o seguinte, pessoal. Numa favela do Rio de Janeiro, num local pobre, uma pessoa tem uma lesão biologicamente, no local idêntico ao de Herbert. Só que ela não tem dinheiro para um fisioterapeuta, ela não tem acesso a carro adaptado, ela não tem acesso a um ônibus adaptado que passa na porta da casa dela, ela não tem acesso a novas... Não pode ir para os Estados Unidos fazer pesquisa, para fazer tratamentos experimentais, ela não tem nada disso. Do ponto de vista social, para Vygotsky, essa pessoa tem a mesma deficiência que Herbert, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Então, o que Vygotsky vai dizer? O que deixa a pessoa com deficiência não é a falta de uma perna. A pessoa com deficiência ela tem uma deficiência porque não tem um ônibus adaptado que para pessoas que não têm uma perna.
Não é o fato da pessoa não ter a visão. É porque não tem um sinal sonoro que ele possa atravessar a rua sem ser atropelado. Então, a sociedade não está adaptada para aquelas pessoas. A sociedade está adaptada para aqueles que têm pernas, não que não têm. A sociedade está adaptada a construir carros para aquelas que podem dirigir usando as mãos e os pés. Ela tem que criar um carro específico, adaptado para aquelas que não têm essa mesma estrutura. Percebe? E eu vou dar um outro exemplo para deixar claro, para tirar um pouco essa questão difícil. Como a cultura e como a sociedade influencia diretamente no que a gente numera as coisas, a gente conceitua as coisas. Imaginem, pessoal, outro exemplo que eu gosto muito de usar. Que uma sociedade de pessoas com nanismo, popularmente chamada de anões, todo mundo com 1 metro de altura, tá bom? Uma sociedade dessas, todo mundo com 1 metro de altura, a casa, os carros, tudo, as escolas, seriam iguais às atuais, pessoal? Não. Não. O telhado seria mais baixo, né? Não tem necessidade de telhado tão alto. As portas seriam mais baixas, o chuveiro, tudo seria adaptado à maioria das pessoas que têm 1 metro de altura. Mas, imaginemos que no seio de uma família nasce uma criança, que quando ela tem 18 anos de idade, esse jovem, com 18 anos ele tem 1,80 m. 1,80 m para a nossa sociedade não é tão alto. Ele nem na NBA podia jogar, né? 1,80 m é a altura mediana, normal. O chamado normal. Só que, naquela sociedade que as pessoas têm 1 metro de altura, uma pessoa com 1,80 m seria a pessoa com deficiência. Tá claro, pessoal? Sim, para mim. Sim. Quando a gente tira a ideia de biológico, porque está faltando a visão, a audição, mas a gente consegue enxergar pelo lado vigotskiano do elemento social, vocês percebem que não é a pessoa, é a sociedade que não sabe. Não é a pessoa a pessoa que tem a deficiência auditiva. A sociedade não conhece a Libras, a língua de sinais, então ela tem dificuldade para se comunicar, não é por conta dela. Não é ensinado isso para as outras pessoas, percebe? Então, observar esse olhar, tá? Esse olhar em relação à questão social. Tá claro, né? Pode falar. Tá, não, só destacar que também quando eu li o texto, ele deixou bem claro isso, que deficiência, na perspectiva dele, vai muito além de qualquer coisa física, né? Exatamente. E aí, só para ler o slide aqui, dessa forma, determinar que a pessoa com deficiência não consegue estabelecer as relações sociais que as outras pessoas conseguem, restringe a socialização e se inicia a produção social da deficiência, tá? E aí Vygotsky cria um termo que é menos conhecido, esse termo vocês não vão ver tanto aqui, é só que se aprofunda muito na teoria vygotskiana. Ele cria um termo chamado menos-valia. Ele pegou um pouco da ideia de mais-valia marxista e criou o termo menos-valia. Esse termo, ele entende que não é um déficit orgânico, como a falta de um membro ou de um sentido, que fará com que o indivíduo seja uma pessoa com deficiência, mas sim aquela que é produzida socialmente, que como eu expliquei para vocês. Ele conceitua essa ideia como menos-valia. Então ele não consegue, aí ele não pode. Aí ele não pode ir para a escola não, porque ele não está aprendendo. Sim, o professor ensina do mesmo jeito para todo mundo. Tá? Aí ele não pode ir para a escola não, porque ele não consegue ir por segundo andar. Sim, não tem rampa, não tem elevador. Como é que ele vai? Você começa a jogar a culpa na pessoa, você começa a entrar no conceito de menos-valia. Ela vale menos, ela não consegue. Se hoje, no campus 4 da UNEB, eu acho que todo mundo já entrou no campus 4 da UNEB, se tivesse uma aula no primeiro andar, uma pessoa com cadeira de rodas ia conseguir ir para o primeiro andar? Não. Não tem elevador. Ah, não, professor, mas bota então, já na turma dela, bota no térreo. Por quê? E se ela quiser ir lá para cima, se ela quiser ir lá só por ir, quer dizer que a pessoa que tem pernas, ele consegue subir a escada e ir lá só para ir, só para bater papo, para falar da vida dos outros, ele pode subir lá para o primeiro andar. Mas uma pessoa com cadeira de roda, ela tem que ficar sempre limitada. Não, como é a turma dela, vamos botar aqui no térreo, vamos botar aqui pertinho, na entrada do campus. Por quê? Por que ela tem que ter menos direitos? Percebe? A gente fica tentando maquiar, dourar a pílula, tentando ajeitar, dar o jeitinho, sendo que o problema não é o problema da pessoa. É muito comum no ônibus coletivo, quando a pessoa com deficiência vem, aí para o ônibus, tá o cobrador baixando aquele elevadorzinho do ônibus adaptado, sempre tem uma pessoa, vou chegar atrasada, oh meu Deus, que demora. Com certeza, se ela tivesse uma mãe, ou ela mesmo estivesse naquela situação, ela não falaria isso, vou chegar atrasada, que demora. Ela não pensaria isso, tá?
Só que aí, infelizmente, quem acaba sendo alvo é a pessoa com deficiência. Tá claro, pessoal? Podemos seguir? Uhum. Sim. O problema Então, não gente, é a pessoa. Oi, pode falar. Não, eu ia falar que o problema não é a pessoa com deficiência, e sim a sociedade, o entorno, né? Exato. Sociedade que é feita por aqueles que, de fato, são, vamos dizer assim, a maioria nesse sentido. Lembrando que normal, a ideia de normalidade e corpo normal não existe, tá? Nós temos diferentes corpos, diferentes... Agora, tem alguns que, socialmente falando, né, dentro da sociedade que nós temos, eles acabam saindo um pouco do considerado aceitável, né? Que é no caso da pessoa com deficiência. Então, gente, só para deixar claro, eu posso retomar em outros momentos essa questão de educação especial, de deficiência, enfim. Para deixar claro as diferenças entre Vygotsky e Piaget, eles são muito próximos, tá? Eles não são antagônicos completamente, não. Mas eles têm algumas diferenças em suas teorias, que eles partem de pensamentos teóricos, matrizes teóricas diferentes. Então, para Piaget, o biológico é mais importante que o social. Piaget ele não joga fora o social, mas o biológico para Piaget é mais importante. Tá bom? Para Vygotsky, o social é mais importante que o biológico. Vygotsky não joga fora o biológico, mas ele coloca que o social é mais importante. E mais do que isso, como eu disse para vocês, eu sou mais inclinado a levar em consideração hoje Vygotsky. Por quê? Justamente pelas pessoas com deficiência. Uma criança com síndrome de Down, por exemplo, para Piaget, ela seguiu exatamente o mesmo caminho, aquelas fases de Piaget da idade, que uma criança que não tem síndrome de Down, pessoal, você acha que seguiu? Não seguiu. Inclusive, é uma das críticas à teoria dele, né? Exatamente. Então, tem casos em que as pessoas não vão passar por aquele exatamente que chegou em 4 anos. Não, depende da sociedade, depende do meio social que eu estou vivendo. Inclusive, se a criança não tiver... Por exemplo, tem um caso famoso do menino de Aveyron. É um caso famoso na França, século XIX, que o menino ele foi encontrado, criado por lobos. A família morreu ou deixou a criança solta. Ele foi encontrado, acho que com 10 anos de idade, por aí. E ele agia exatamente como um lobo. Ele rosnava como um lobo, ele todo sujo. E cognitivamente, a mente dele era muito parecida com a de um animal, porque ideia de Piaget, de Vygotsky, no início da aula, o ser humano só é ser humano na presença de outro ser humano. Ele só se torna ser humano porque um outro ser humano está próximo, ensinando a ele a se tornar ser humano. Tá? Então, foram os primeiros estudos sobre a educação especial que, de certa forma, comprovaram a ideia de que o meio social é importante. Ok? Comprovaram isso. Tanto é que tentaram ajudar depois que o encontraram e tudo, mas ele nunca se recuperou. Ele teve um déficit cognitivo para sempre. Porque durante aquela fase mais importante da vida, ele não teve ali a mediação de outro ser humano para ensinar a ele como ser humano. Okay? Mesmo que biologicamente ele tenha passado pela fase 2 anos, 3 anos, 4 anos, só que ele está no meio de animais selvagens. Né? Inclusive, o Menino de Aveyron deu base para a criação de vários desses personagens, Mowgli, Tarzan, tá? Só que Tarzan, ele volta depois e vira um lord inglês, né? Meio sem noção, mas é literatura. Mas é uma história real, ao Menino de Aveyron. Para Piaget, pessoal, desenvolvimento vem primeiro que o aprendizado. Primeiro eu desenvolvo, primeiro eu chego nos meus 4 anos, 5 anos, aí agora eu posso aprender. 4 anos e meio, tô brincando, é ironia, tá, gente? Mas assim, primeiro desenvolve, então primeiro eu chego naquela idade, maturação, eu tenho que estar maduro biologicamente para depois aprender. Ficou às vezes que não. A depender da minha mediação, a depender de como está minha ZDP, a depender de como está minha ZDR, eu aprendo. Eu posso ensinar um assunto extremamente complexo para uma criança de 1 ano, 2 anos de idade? Claro, posso. Eu não vou ensinar, por exemplo, coisas extremamente complicadas. Né? É muito comum, por exemplo, quando a criança quer saber, pergunta para o pai, para a mãe, de onde eu vim? Quer falar que aí o pai quer fugir, a mãe quer fugir, não quer contar como foi, de onde que ele veio, e aí começa a explicar de uma forma mais simples. Porque se for explicar de uma forma mais complexa, ele vai ter dificuldade para entender, e mais do que isso, vai surgir novas perguntas que naquele momento ali ele ainda não tem, por exemplo, culturalmente falando, compreensão para entender.
tá? Não é nem tanto do fator biológico, apesar de Vygotsky levar em consideração também, sabendo que é menor, mas questões que vai gerar outro. Lembrando que a ZDP, depois que você aprende uma coisa, a ZDP se expande de novo, e se expande, tá? Para Piaget, é descoberta independente. O professor desequilibra, botou ali o banquinho, desequilibrou, o aluno vai ter que se virar. Eita, e agora? Se eu pular assim, se eu pular desse jeito, se eu pular daquele outro jeito? E aí ele vai descobrindo sozinho, independente ele olha o outro fazendo, mas ele vai descobrindo. Para Vygotsky, a descoberta é assistida. O professor diz, olha, aqui para esse caminho é melhor, para esse outro caminho. Quer tentar o outro? Vamos tentar o outro então. Mas o professor media. O professor, ele é o mediador. No caso de Piaget, o professor é um facilitador. Ele vai desequilibrar, ele vai facilitar que esse aprendizado aconteça. No caso de Piaget, no caso de Vygotsky, o professor ele media o conhecimento. Pode perguntar. Agora que eu pus na atividade lá que não dava para me criticar, né? Agora já daria para me criticar em relação às duas teorias aí. Sim. Entendeu? De fato. Mas percebam, eles são muito próximos, são muito... Dizem até, eu não tenho essa informação para de fato dizer se é verdadeiro ou não, que Piaget, como ele começou a estudar, ele chegou antes, ainda Vygotsky em vida, eles chegaram a trocar cartas, tá? Chegaram a trocar cartas, porém, como Piaget vivia na França e Vygotsky na União Soviética, em Moscou, não tinha, era mais difícil tá, esse contato. Mas, assim, eu não tenho essa informação, de fato se confirma, mas a questão é que Piaget, ele envelheceu o suficiente a ponto de alterar certas coisas da sua teoria. Então, a teoria inicial de Piaget tem algumas coisas que os próprios piagetianos, autores que vieram depois, tá? Eles vão alterando, vão melhorando, vão deixando um pouquinho mais próximo do que Vygotsky já tinha descrito, tá bom? Inclusive, já tem até discussão em relação à disciplina desenvolvimento e aprendizagem motora, ou é aprendizagem e desenvolvimento motor no curso de vocês. E aí, como é que ia dar esse nome? Era desenvolvimento e aprendizagem motor ou aprendizagem e desenvolvimento motor? Se você colocar aprendizagem e desenvolvimento motor, a disciplina por si só vai caminhar por Piaget, ou, desculpa, por Vygotsky. Se você colocar desenvolvimento e aprendizagem motor, ela vai caminhar por Piaget. Então, até nisso, a gente, quando o pessoal estava construindo o currículo novo, pensou, e aí? A disciplina vai se chamar como? Porque no título você já acaba determinando para onde é que vai, para onde é que a coisa vai. E quais são as principais contribuições, pessoal, da teoria Piaget, toda hora falando Piaget, da teoria de Vygotsky? Quais as principais contribuições da teoria vygotskiana para a educação? Tá? Então, tem várias. Participação ativa do sujeito e aceitação das diferenças individuais, importante. Então, a criança que tem... Não é porque ela tem 7 anos, outra tem 7, que elas vão ter maneiras de se expressar igual, ou maneiras de responder uma questão, ou maneiras de desenvolver de forma igual. Não. Elas têm histórias de vida, elas têm caminhos culturais diferentes, tá? O jogo do faz de conta é o contexto ideal para promover o desenvolvimento cognitivo. É por isso que muitas escolas de educação infantil você vê a professora trabalhando com bonecos de fantoche, ou com jogos. Na matemática, através da amarelinha. Então, a criança vai aprendendo através do jogo. Ensinar trânsito. Bota todo mundo, o carrinho na frente. Aí vai brincando, faz tipo uma rua, todo um percurso de trânsito dentro da sala de aula. Essas ferramentas da educação infantil que vocês podem observar que as professoras utilizam. Promove a aprendizagem cooperativa, fazer trabalho em dupla, em trio, um ajudando o outro, né? Fazer atividades cooperativas com os alunos. Como é que vocês conseguem resolver isso? Resolve entre vocês, vão conversar entre si, cada um vai dar a ideia. Inclusive, eu não vou me aprofundar aqui, mas existem teorias, vocês vão ver muito isso. Agora virou coqueluche. Métodos ativos de aprendizado. Nós temos aprendizagem baseada em problemas, né? Que método que vem da Universidade de Harvard. Hoje tem várias universidades que estão usando isso no ensino superior, que o professor apresenta um problema para vocês e o aluno tem que se virar, correr atrás. Eu já ofereci, eu já ministrei a disciplina de basquete através de aprendizagem baseada em problemas. Então, eu mandava um problema para cada grupo e o grupo tinha que correr atrás para explicar como é que no basquete aquilo funcionava, como é que acontecia, como é que poderia resolver aquela situação. Então, é uma maneira diferente de aprender, não só o professor falando e o aluno copiando, mas também ele sendo sujeito ativo dessa
sujeito ativo desse processo de ensino-aprendizagem. Acompanhamento, atividades entre estudantes de diferentes níveis de competência. Então, o estudante, ele vai aprender, o estudante de um nível mais baixo, ele aprende melhor com estudante de um nível mais alto, porque o outro puxa, acaba puxando. O que cai por terra aquela ideia que eu vejo muita gente falar, quem faz a faculdade é o aluno. Mentira, isso não existe. Quem faz a faculdade não é o aluno. Quem faz a faculdade é toda a relação social envolvida naquele processo de aprendizagem. É a universidade ter professores qualificados, que saibam, né, ministrar, que tenham formação para ministrar conteúdo. É uma turma extremamente de um nível alto, que foi avaliada, que foi selecionada através de vestibular, com concorrência. É uma turma que veio de uma formação anterior boa. É uma instituição que tem laboratórios, que tem estrutura que ajuda nessa mediação, que tenha, sei lá, pesquisa, extensão. Então, todo o arcabouço social ali envolvida é que faz com que você tenha uma boa formação. E mesmo assim, pessoas que saíram do mesmo curso, do mesmo ano, que entraram junto no vestibular e formaram junto, eles podem ter formações diferentes. Porque, novamente, o ser humano lança sentidos naquela interação. Os meus sentidos que eu estou lançando, a minha maneira de aprender é diferente de vocês, que foi diferente da minha maneira dos meus colegas da época da graduação. Mesmo que a gente tivesse elementos de mediação ali muito próximos. Agora, se eu tenho uma turma, que a turma toda é fraca, a turma toda preguiçosa, o professor está ali só dando a aula dele, indo embora, e aquele conteúdo ali, aquilo mesmo, se perguntar uma coisa a mais, o professor se banana todo para responder, e quando o professor passa atividade, ou o professor passa por e-mail da turma, ou o professor não sei o quê. Se começa a ter esses elementos, o professor não sabe o que é um PIBIC, não sabe o que é uma pesquisa, não sabe o que é uma extensão, é só aula, acabou a aulinha ali, acabou a aula. Não tem como essa formação ela competir com uma formação como a primeira que eu falei para vocês. Então, é óbvio que a pessoa depois ela vai estar em desvantagem para disputar esses concursos, disputar esses cargos, esses trabalhos, né? Esses jobs no mundo. Tá? Por isso que eu conversei com vocês uma vez, acho que eu cheguei a falar com vocês, que vários concursos públicos, eu conhecia a galera que passava junto comigo. Aquela galera mesmo das universidades, que a gente já se conhecia de eventos, de encontros, a gente sempre estava ali, porque o pessoal mesmo que passava. Ok? Acompanhamento e utilização da ZDP da criança. Então, se eu sei que a criança pode, eu posso ajudar ela a fazer, eu não vou fazer por ela. Eu posso ajudar a utilizar um elemento, e aí entra a figura do professor mesmo. Como é que eu vou... O professor tem que ter isso em mente. Como é que eu vou mediar esse conhecimento? Ela pode aprender isso. Agora, como é que eu vou mediar esse conhecimento? De que forma? Que atividade eu posso passar? Que slide eu vou construir? Que imagem eu vou colocar? Que vídeo eu vou exibir? Como é que eu vou mediar esse conhecimento para ela aprender? Utilizar os pares com mais competência como professores. Todo professor aprende assim, inicialmente ensinando outro colega. Tá? Todo professor começa nesse... me ajuda aqui, geralmente, assim, faz o trabalho, bota meu nome. Eu não tinha problema na graduação. Eu tinha uma turma que tinha 5. Eu fazia. Não, eu faço. Bota meu nome, bota, não tem problema não. Eu aprendi, eu dominei o conteúdo, eu apresentei, eu tirei a nota, o outro também tirou. Isso depois serviu para mim, não serviu para ele, que ele não aprendeu. Então, assim, não estou dizendo que é para vocês fazerem isso não, viu, gente? Mas, assim, eu não me importava, eu quero aprender, eu quero saber o que eu faço. Deixa eu tentar aí, professor. Eu faço, eu tento. Sabe, me colocava ali. Quem pode? Eu faço. Eu já me colocava à disposição para tentar qualquer exemplo que o professor queira, porque esse momento de troca, de aprendizado, ajuda muito, tá? No aprimoramento cognitivo. Monitorização e encorajamento da linguagem, o discurso interior. Então, Vygotsky começa a perceber, por exemplo, quando a pessoa está no meio da rua, ele vai ver. Ele não tem nada de errado com ele, não, viu, gente? A pessoa está ali conversando. É um discurso interior. Quem é que não tem uma voz interior que vai dizer, rapaz, fizer isso aqui, não vai dar certo? Tem gente que, inclusive, começa a balbuciar. Se olhar, as pessoas começam a balbuciar com ela mesma. Então, esse discurso interior, Vygotsky levanta a questão que ele é muito importante no aprendizado da criança. Quando eu dei o exemplo, olha, isso aqui é o copo. Ó, vai ali, ó, pega aquela camisa. Camisa? Quando ela tem esse discurso interior, ela primeiro tem que conversar consigo mesma. Ela primeiro tem. Uma vez um professor de uma outra universidade, não vou citar, mas um professor perguntaram, ele falando tal,
E aí um aluno meio gaiado, professor, por que o senhor fala sozinho? Aí ele falou assim, por 2 motivos. Porque eu gosto de ouvir pessoas inteligentes e gosto de falar com pessoas inteligentes. Mas nunca o aluno perguntou mais nada para ele. Então, esse discurso interior ele é muito importante. A instrução em contextos significativos. Então, gente, eu só aprendo alguma coisa, eu só vou aprender o idioma dentro de um contexto. Não adianta eu querer, vou aprender. Eu vou começar aqui. Se eu não tiver um contexto, eu estou observando aqui um vídeo, a pessoa está sentada falando que vai se levantar. Tal, e o outro o outro diz assim, sit down. Sit down. E ela sentou. Será que sit down é mandar sentar? Ah, tá. Então, você começa a entender o contexto de onde está estruturado aquilo ali, através da linguagem. Ah, tá, beleza. E aí você começa a perceber. É muito mais fácil aprender alguma coisa dentro de um contexto do que se sendo jogado, tá? Então, aprendizado. Por isso que os exemplos são importantes. Quando traz um exemplo, falar de exemplos hipotéticos para ajudar vocês a contextualizar aquele conhecimento que eu estou trazendo. Tá claro, pessoal? Deixa eu beber água de novo. Alguma dúvida? Caiu de novo, foi? Não, professor. Responda, porque senão eu vou ficar caindo de novo. Imagine, falei tudo isso aqui, tem que voltar tudo de novo, já dá canseira. Vamos seguir, então. Então, gente, tem 2 limites da teoria de Vygotsky, como eu falei a vocês. Vygotsky, ele é um escravo do seu tempo, como todo cientista, né? O conhecimento de 200 anos atrás, 300, muitos deles, inclusive, já caíram por terra, não se utilizam. Então, a gente não pode pegar um autor e fazer como se fosse Bíblia. Não, aqui é isso aqui, pronto. Não, o autor ele é um ser humano, que ele acerta em um lado, erra em outro. Né? Piaget acertou, Piaget errou, Vygotsky acertou, Vygotsky errou. Normal. Muita gente só descobre isso depois de um tempo. Então, existem outras formas de linguagem, além da verbal, que podem auxiliar no desenvolvimento do pensamento. Vygotsky não trabalhou isso. Não vou culpá-lo, mas tem essa limitação. A linguagem corporal, por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem, né? Existem outras linguagens. A linguagem do computador também, a linguagem matemática, enfim. Vygotsky focou mais, obviamente, com a formação dele na área de literatura, na área de direito, ele focou mais na questão da linguagem como idioma, como signo, como símbolo. E os educadores podem orientar as crianças em diferentes formas transculturalmente. Então, imagine, Vygotsky nunca imaginou que ia ter internet, pessoal. Que uma pessoa lá na Índia, você conversa com uma pessoa lá nos Estados Unidos, de outra cultura. Tá? Vygotsky nunca imaginou que eu posso ensinar. Hoje em dia tem vários sites na internet que você, eu quero aprender francês, o cara, eu quero aprender português. O cara lá na França, eu no Brasil, a gente começa a conversar e ele ensina um pouco de francês para mim, eu ensino um pouco de português, culturas diferentes, e eu vou aprimorando minhas EDP. Poxa, já posso entender certas coisas e eu vou sempre melhorando. Então, essa transculturalidade, Vygotsky, obviamente, ele não tinha como imaginar, né? Então, também isso que é muito injusto quando você pega, o autor aqui tá falando isso aqui sobre isso, isso aqui é racismo, isso aqui é sexismo. Não, gente, a época dele foi criada daquela forma. Não pode, tem que entender que o cara tem 100 anos atrás, 200 anos atrás. Hoje isso é inaceitável. Como também é inaceitável pegar um texto de 100 anos atrás e querer cortar o texto. Não, você bota uma nota de rodapé, você bota uma explicação. Eu acho que é no Disney hoje, se você assistir O Vento Levou, alguns desenhos antigos da Disney, tem um disclaimer no início, né? Tem uma tela de atenção que diz o seguinte, olha, entender que foi feito num contexto, tal, porque muitas vezes da Disney fala sobre questões de escravidão americana, fala sobre questão de preconceito contra os povos, tem muito isso que, infelizmente, existiu e você não pode negar, você vai contextualizar, você ensinar às futuras gerações que hoje isso não pode mais utilizar. Né? Atores, antigamente, era comum um ator branco se pintar de negro para interpretar um papel, uma peça. Autores... Hoje em dia, isso é impensável fazer uma coisa dessa. Se tem atores negros que podem interpretar esses papéis, por que vai fazer isso? Então, hoje em dia já tem essa discussão, mas não pode culpar o cara naquela época. Ele é escravo do seu tempo. Novamente, eu uso essa expressão, escravo do seu tempo. Nós somos escravos do nosso tempo. Nós falamos de maneira que, quem sabe daqui a 30 anos alguém vai dizer, se eu falando isso, Não, tá errado. No meu tempo, hoje em dia tudo é mimimi. Não é mimimi não, meu amigo, não é não. Mas é porque era uma época, hoje as coisas mudaram, tá? Pessoal, até aí tá tranquilo? Tudo bem? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Meu recadinho sobre Vygotsky para vocês foi dado.
para a gente, vamos dizer assim, sedimentar esse conhecimento, né? Estruturar melhor nossa cognição, vamos responder as 3 questões. Se alguém também quiser dar um print e já jogar lá para o WhatsApp, eu agradeço. Então, baseado no texto, nas discussões em sala, responda. Explique os conceitos de mediação, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. Não é só... eu vou explicar a questão, vou ler a questão e explicar. Não é só para dizer mediação e pronto. Mediação é quando tal. Zona de desenvolvimento real é assim, assim, assado. Desenvolvimento proximal é assim, assim, assado. E dê um exemplo da aplicação desses conceitos. Pronto. Você dá um exemplo. Por exemplo, na mediação, o pai ensina a criança a andar de bicicleta. A zona de desenvolvimento real dela, ela não sabe andar de bicicleta ainda. Só que na zona de desenvolvimento proximal, ela já sabe andar de bicicleta com ajuda. O pai exerce a função de mediador. A partir desse momento, ela aprende a andar de bicicleta e aquele conhecimento que era da ZDP vai para a ZDR. E aí depois aumenta a ZDP, ela começa agora a andar de bicicleta mais rápido, saltar, já vira um Valentino Rossi, já vai para uma moto, começa a virar, né, um piloto, enfim, vai ampliando a sua ZDP. Tá bom? Segunda questão. Para você, quais as principais diferenças entre as ideias de Piaget e Vygotsky? Tem uma tabelinha montada para vocês, tá? Não é para copiar a tabela não, viu, gente? Escreve o texto, ó. As principais ideias, bota ali 2, 3, que vocês acham interessantes, diferenças entre os dois. Terceiro, dê um exemplo. Quando eu falo quais, já sabe que é no plural, não vê com uma. De 2 para cima já é quais, tá? Já é plural. Terceiro, dê um exemplo de como o professor de educação física pode utilizar os conhecimentos da teoria de Vygotsky em sua prática pedagógica. Eu quero um exemplo. Eu quero que vocês escrevam. Não precisa escrever uma página, mas também não escreve 2 linhas, não, tá? Escrevam. Como é que a gente pode, na aula de educação física escolar, dar um exemplo de uma aula, de um trecho de uma aula, tá? Tá claro esse questionário? Tá tranquilo? Beleza, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Alguém já deu print aí para poder jogar pro grupo? Já. Edilane já postou. Pronto, obrigado. Pode falar. Nessa terceira questão, é para desenvolver da forma como eu desenvolvi na passada? Não sei se o senhor lembra. Eu não vou lembrar. Como foi que você desenvolveu? Lembra aí para mim. Não, foi que eu citei o basquete. Isso, pode ser. Naquele naipe lá? Pode ser, né? Pode ser. Vygotsky é amplo para você, o que você quiser. Aula de basquete, com a teoria... Eu estou perguntando assim, mais em relação a quantidade de linhas, sabe? Porque eu escrevi bastante e tal. Não, aquela coisa, gente, não fiquem... eu não estou contando 3, 4, 5 linhas. Vai ter nota maior porque escreveu mais ou menos. Não é isso, não. Se você dá uma resposta satisfatória, ela pode ser uma resposta de 5 linhas, 4 linhas, 6 linhas. Não se apeguem a isso. Se você acha que deve responder 15, porque sua resposta vai ficar mais completa com 15, escreva 15. Mas eu tenho certeza que com 1 linha, 2 linhas, você não vai conseguir responder isso. Entende? Então, até para ajudar vocês a desenvolverem. Novamente, pessoal, linguagem. Quando eu escrevo mais, eu aprendo, eu aplico na prática, eu penso. Depois que eu penso sobre esse exemplo, eu começo a escrever, eu começo a usar a linguagem que Vygotsky traz, né, como elemento cognitivo importante, um signo importante para organizar o meu conhecimento. Muitas vezes, o que você pensa quando você escreve é totalmente diferente. Ou não é totalmente diferente, mas é truncado. O pensamento você entende, mas quando você vai explicar, ou vai falar, ou vai escrever, fica truncado. E a pessoa que vai ler não entende. Isso aconteceu muito. Tá? Então, exercitar a escrita. Gente, a hora de exercitar é agora. Os melhores concursos, as melhores seleções têm redação. Para passar no mestrado, ou passar para ser professor universitário, a redação é 5, 6 páginas. Tu senta, o cara te dá um tema, tem 10 temas, ele vai escolher na hora o tema. Ó, o tema é esse, pufo. Você tem 1 hora para você fazer um rascunho ou ler alguma coisa. O que você pegou, você não pode ter acesso a nada. Só que você levou um livrinho, um trechinho de alguma coisa. Depois de 1 hora, vamos lá, dá as páginas e você começa a escrever 4, 5, 6 páginas sobre um determinado tema. Então, gente, é isso que eu quero que vocês exercitem a escrita. Errem, mas é melhor vocês errarem e eu dizer assim, ó, troca isso aqui, eu não estou entendendo não entendi isso aqui, eu dou feedback para vocês.
professor, o feedback foi... Me manda um e-mail, como alguns já fizeram. Professor, o senhor falou que esse texto, essa resposta aqui, faltou isso. Como é que... Me explique melhor. Aí eu vou lá e, para quem tem interesse, eu paro para analisar. Para quem não tem, eu digo, ó, isso aqui tá errado, isso aqui eu não entendi. Isso aqui não faz parte, tal, nota X. Acabou. Entende? Então, aproveita esse momento. O momento de errar é agora. O momento de fazer o texto. O pessoal fica com medo no PIBIC. Professor, mande para mim, mande errado. A gente vai corrigindo, vai melhorando. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo através do quê? Das relações sociais. Tá tranquilo esse questionário, pessoal? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilidade. Agora, eu tenho um disclaimer para vocês. Eu quero que vocês fiquem pegando ainda essa mesma linha do que eu acabei de explicar para vocês, pessoal. Eu quero que, a partir dessa atividade, vocês usem a teoria de Vygotsky na prática. Como é que vocês vão fazer isso? Olha só, eu percebi, novamente pegando a linha sobre a questão do questionário, alguns colegas estão tranquilos. Faz o texto, escreve, eu entendo, relaciona, nota 3. Acabou. Não tem discussão. Porém, tem colegas que estão tendo dificuldade. Eu percebo que ele sabe, mas no escrever o texto está truncado. O texto não está fazendo sentido. Tá tendo muitos erros de ortografia. Tá? Então, o que é que eu quero que vocês, que vocês façam para mim? Para mim e para vocês, enfim. Vocês têm um grupo de WhatsApp que não tem professores. Tá? Vocês têm um grupo aí que é importante esse grupo. Beleza. Eu quero que as pessoas que tiraram nota 3, que vêm tirando notas 2.9, 2.8, nota 3, se coloquem à disposição dos colegas que tiraram nota menor, nota 1, 0.8, 1.2, se coloquem à disposição. Por quê? Gente, eu quero que vocês exercitem esse aprender, orientar um trabalho acadêmico, orientar, ajudar, esse movimento vigotskiano de a gente aprender junto, tá bom? Não precisa chegar no grupo, chega para a pessoa, pô, eu sei que fulano ali, vocês devem comentar de vocês quem tirou notas melhores. A pessoa, gente, quem precisar dar uma lida, a pessoa está com dificuldade, chega no direto, né, não precisa ser no grupo geral, mas entra em contato, no privado. Ó, tem como tu ler essa minha resposta aqui? O que é que tu achou? A pessoa, você vai ler. Ó, cara, eu acho que eu não entendi isso aqui, não. Tu usou isso aqui, por que não faz isso aqui, isso aqui? Você não vai fazer o trabalho por ele, você vai mediar. Faz isso aqui, não é melhor. Na aula passada, ó, no vídeo, o professor cita isso, 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 por que você não vai por esse caminho? Essa palavra aqui não tá errada, não, velho. Dá uma olhada aí na internet, vê aí no dicionário e tal. Façam isso, ajudem uns aos outros. Tá? Então, quem pudesse colocar à disposição, eu não sei como é a relação de vocês na turma, se vocês se matam entre vocês, ou se são muito amigos, se são muito próximos, eu não sei como é a relação. Mas se coloque à disposição, e isso não é dizer que um é melhor que o outro, não. Se ajudem, tá? Todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso, todo mundo aqui precisa de ajuda, e sempre vai ter alguém para orientar, tá? Eu oriento meus alunos de monografia, nas monografias e TCCs, mas quando eu estava lá, minha orientadora de doutorado arrancava o meu couro. Tá? Então, assim, por quê? Porque eu estava em um nível acima, que ela estava acima do meu, podia me apertar, só que eu podia ajudar os meus alunos de graduação, de especialização, tá? Então, esse movimento, essa troca social, acho importante. Aí eu peço a vocês que façam, não é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a fazer, não sei como é, se vocês vão colocar no grupo, eu posso ajudar, eu posso ler, ou então você pode falar diretamente com alguém, galera, o professor me deu nota 1 agora, quem pode me ajudar a partir dos próximos? Quem já sabe que a situação está um pouco no amarelo, e tem gente que está no amarelo, infelizmente, tá? Então, ajudem os colegas. Eu vou estar sempre à disposição, mas muitas vezes o aluno ele tem o receio, vergonha, não sei como é que é essa relação. Eu sempre deixei aberto para vocês poderem conversar comigo, mas eu acredito que é importante também que a turma uns ajudem os outros, tá? Se você ajuda, quem é professor, quem quer ser professor um dia, quem quer ser professor universitário um dia, orientar, você vai fazer parte do trabalho de vocês, dar aula vai fazer parte do trabalho de vocês, tá? Direcionar, guiar, mediar, vai fazer parte do trabalho de vocês, ok? Era isso que eu queria dizer em relação a esse disclaimer aqui. Tá tranquilo, pessoal, em relação a isso? Tá tranquilo. Beleza. Então, nossa
nossa indicação de filmes. Eu tenho 2 filmes para indicar. Escritores da Liberdade, Freedom Writers, Escritores da Liberdade 2007, com Hilary Swank, 2 vezes vencedor do Oscar. E tem também um filme um pouquinho mais difícil, é um filme antigo, mas também trata muito essa questão do social, da relação social. É O Enigma de Caspar Hauser. De 2003, é um filme alemão, acredito. Não sei se é alemão, mas enfim. É um pouquinho mais difícil. Tem o link dos 2, tá bom? O link tá aí. Dos 2 no YouTube, dá para achar tranquilamente. Ok? Para o nosso próximo encontro, vamos falar de Vallon, Henri Vallon. Muito importante para a nossa educação física. Ele é menos conhecido que Vygotsky. Vygotsky é bem conhecido da pedagogia, das outras licenciaturas. Vallon, ele é menor, ele é menos, tá? Ele já é bem mais obscuro aí. Low profile. Mas Henri Vallon, Psicologia e Educação, é o próximo texto que eu vou passar para vocês, eu vou entregar para vocês no WhatsApp. Tudo ok, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui os slides. Fechar aqui as guias. Deixa eu ver. Deixa eu também... Deixa eu desligar aqui a gravação.